você. Aleluia. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus? Aleluia. Mateus capítulo 8, no versículo 5 até o versículo de número 10, nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa, que ela nesta noite venha falar de uma maneira especial ao seu coração. Nós sabemos que todos que estão diante de Jesus Cristo estão para o adorar, para o servir, para fazer a sua vontade. Este é o propósito principal quando uma pessoa se decide em seguir a Jesus Cristo. Não tem como alguém seguir a Jesus e esta pessoa não está disposto a fazer a sua vontade. Para seguir a Jesus Cristo, nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Nós precisamos nos enquadrar naquilo que a sua santíssima palavra exige de mim e exige de você que está aqui. E é bem verdade que nós confiamos que Jesus Cristo pode nos abençoar. Nós confiamos que Jesus Cristo pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Jesus sempre tem um milagre novo a cada dia para oferecer a mim e para oferecer a você. É verdade que quando muitos de nós chegamos à presença de Jesus Cristo, a nossa vida não era uma vida abençoada como nos dias de hoje. Se dermos a oportunidade para os irmãos testemunhar nesta noite e contar a história da sua vida, contar a parte aonde ele teve um encontro com Jesus Cristo, muitos aqui vão levantar a sua mão e glorificar a Deus, porque a nossa vida ela se divide antes de nós encontrarmos a Jesus Cristo, antes dele nos chamar e depois que nós tivemos um encontro com ele, depois que ele nos chamou para estar na sua presença. E isso nos faz acreditar que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre está pronto a nos abençoar, a nos oferecer o milagre. E a palavra de Deus, ela nos mostra isto. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele tem toda a autoridade. Por isso ele pode me abençoar. Por isso ele pode abençoar a sua vida aqui neste culto esta noite.
Se você veio aqui buscar um milagre, você veio no lugar certo, porque Jesus, Ele está aqui. Quantos vieram buscar um milagre da parte de Jesus? Levante a sua mão comigo. Nós precisamos de milagres, nós precisamos ser abençoados na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Mas para que eu, pastor Josiel, para que você venha a ser abençoado por Jesus, nós precisamos nos posicionar da maneira correta perante o Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui falar sobre 3 atitudes para se ver um milagre. 3 atitudes que eu preciso tomar. 3 atitudes que você precisa tomar para você enxergar o seu milagre nesta noite. Glórias a Deus. E o texto que nós temos aqui em apreço, a palavra de Deus que nos é oferecida, nos apresenta um homem que teve 3 atitudes positivas, atitudes essas que chamaram a atenção de Jesus Cristo, atitude esta que fizeram Jesus dar testemunho para a multidão da fé daquele homem. Glórias a Deus. Este texto sagrado envolve 3 pessoas principais. A primeira pessoa é o centurião que se prostrou diante de Jesus Cristo. A Bíblia não menciona o nome deste centurião. A Bíblia não fala o nome dele, fala que era um homem centurião. O que é um centurião? A Bíblia, a história nos conta que um centurião era um chefe de uma centúria. O que era um chefe de uma centúria? Centúria era uma patente romana que era dada para um homem, e este homem que recebia esta patente, ele estava sobre a autoridade, sobre 100 soldados romanos. Este homem era um homem que tinha posses, este homem era um homem que tinha autoridade, ele tinha 100 soldados ao seu comando. Mas este homem na terra de Israel não era um homem bem visto. A sociedade judaica odiava os centuriões, não gostava deles. Por quê? Porque eles tinham autoridade sobre 100 soldados, e os soldados daquele homem tinha por obrigação manter o povo judeu em sujeição ao governo de Roma. E os judeus odiavam aquele chefe, não gostavam dele. O primeiro personagem aqui é este homem centurião. O segundo personagem, a Bíblia também não menciona o nome do segundo personagem. Quem era o segundo personagem? Era o criado deste homem, era o criado deste chefe centurião. O seu criado que estava em casa violentamente paralítico e atormentado. E, aleluias, glórias a Deus, o que me chama a atenção, que este criado não era um criado qualquer, não era uma pessoa qualquer na casa daquele homem importante, porque este criado fez com que o seu senhor começasse a movimentar recursos humanos para que ele saísse da sua paralisia, para que ele saísse daquele tormento. Este é a segunda personagem deste texto. A terceira personagem dispensa comentários aqui nesta noite, porque a terceira personagem tem nome. Aleluia, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome é Jesus, filho de Davi. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos fala que o seu nome está sobre todo o nome. Glórias a Deus. E o que me chama a atenção aqui é que este homem, depois de movimentar todo o recurso humano, depois de ele correr de um lado para o outro, procurando solução para a cura do seu criado, ele decide então abandonar
se decidiu em estar neste culto e ir em direção a Jesus Cristo. Eu não sei onde você tem andado, eu não sei que recurso você tem procurado. Talvez o advogado não deu jeito na sua situação, talvez o seu patrão não deu jeito na sua situação, talvez o governador deste estado não deu jeito, talvez o prefeito não deu jeito, as autoridades mais poderosas desta cidade e deste país não deu jeito na sua situação. Aí você se decidiu nesta noite: a terça-feira é culto de campanha na igreja, eu vou lá, eu vou apresentar o meu problema para Jesus. Você está no lugar certo. Jesus, ele está aqui, e o seu nome está sobre todo nome na face da terra. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele está no controle de tudo, e nesta noite ele não basta nesta situação. Só os que acreditam nesta palavra eu quero ver levantar a mão e adorar a Jesus Cristo. Glórias a Deus. E este homem decide ir até Jesus. E quando ele chega até Jesus Cristo, ele começa a tomar algumas atitudes positivas que levaram o seu criado, que estava paralítico, que estava violentamente atormentado, atitudes que fizeram com que ele alcançasse a cura do seu criado. Primeira atitude que ele tomou, versículo de número 5, acompanha aí na sua Bíblia. Aleluia. Glórias a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, olha o versículo 6: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. A primeira atitude que aquele homem tomou foi a atitude de ter compaixão pelo seu criado. E nós devemos tomar muito cuidado para não se tornarmos amantes de si mesmo. Cuidado com isso. Insensíveis, diz aqui o pastor Gilmar. Este homem era um homem rico, era um homem que tinha muita posse. Substituir aquele criado que agora estava paralítico. O que um criado faz numa casa? Um criado está a serviço do seu senhor, ele trabalha para o seu senhor. Na maioria das vezes, isso aqui é uma exceção, na maioria das vezes ele precisa do criado somente para trabalhar. Fazer a substituição daquele criado era algo fácil para aquele homem, era só empurrar ele para frente e colocar outro no lugar para trabalhar. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem foi capaz de movimentar todos os recursos humanos na face da terra para conduzir o seu criado à cura. Quando ele viu que os recursos humanos não podiam fazer nada, por mais que fosse difícil para ele, na sua posição, ir em direção até Jesus, mas ele foi em direção até Jesus Cristo. Isso que nos fala claramente de um sentimento de compaixão. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero perguntar nesta noite: você só está preocupado em receber um milagre para você? Ou você está preocupado com o seu irmão da direita? Você está preocupado com os seus familiares? Você está preocupado com o seu companheiro aí, obreiro? Aleluia, glórias a Deus. A igreja nesta última hora, ela precisa ser envolvida em um sentimento de compaixão para ganhar a humanidade para a presença de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. A Bíblia nos conta uma história muito clara. A Bíblia nos fala lá em 2 Reis, no capítulo
Síria. Quando aquele homem se conduzia diante de um exército, ele tinha a capacidade, ele tinha o domínio de levar aquele exército à vitória. Mas só que aquele homem tinha um porém. Não importa a sua posição, não importa aonde você está, todos nós temos um porém. Todos nós temos um porém. Ele era general, ele era afamado, ele era poderoso na Síria, mas tinha um porém. Que porém era este? A Bíblia nos diz que ele era leproso, era um homem que não conseguia se livrar daquela lepra, e isso o envergonhava, isso deixava ele com vergonha. Mas a Bíblia nos diz que tinha uma menina crente dentro da sua casa, menina esta serva, que tinha sido levada cativa para aquele lugar. A menina, quando se deparou com aquela situação, logo ela agiu de compaixão, logo ela sentiu a dor do seu Senhor, e olhou para a sua senhora e disse: se o meu Senhor estivesse na terra de Israel, lá tem um grande profeta de Deus, e aquele profeta certamente o livraria desta lepra. Olha o sentimento de compaixão desta menina. A menina estava cativa, a menina estava numa terra estranha, a menina estava longe da sua pátria, mas ela não fugiu das suas origens, mas permaneceu. Deixou ser tocada por um sentimento de compaixão e ofereceu para o seu Senhor a cura. Aquela conversa chegou no ouvido do rei. O rei gostava de Naamã, o rei queria ver Naamã curado. Agora ele envia Naamã até a terra de Israel e manda presente para o rei, manda uma carruagem de ouro e manda uma carta para o rei: olha, eu estou enviando aí o meu comandante, este homem é precioso para mim, e eu quero que você resolva o problema dele, eu quero que você restaure ele desta lepra, porque uma menina pregou aqui na minha casa com grande compaixão, e ela disse que aí em Israel existe cura para esta lepra. Quando Naamã chega diante do rei, o rei estava meio desviadão, o rei está meio afastado da presença de Deus. Quando ele leu a carta, que entendeu a história, ele se desesperou, ficou desesperado, mesmo meio desviado, mesmo meio afastado da casa de Deus, ele se humilhou e foi para o pó. Quando o profeta Eliseu viu que o rei tinha se humilhado, aí ele mandou um recado para o rei, disse para o rei: envia este sírio Naamã aqui na minha casa,